Bom dia! Essa é a revisão do capítulo 5, Estrutura etária e por gênero. Os estudos demográficos analisam a estrutura da população, englobando vários aspectos, destacando-se aquelas que relacionam as faixas etárias e ou gêneros com as atividades profissionais, o que pode fornecer dados que permitem conhecer a realidade socioeconômica de um país. O gráfico a seguir, por exemplo, mostra a renda média de acordo com a escolaridade. A educação do trabalhador, medida em anos de estudo, é um dos determinantes do seu salário. No gráfico podemos verificar que a renda do trabalhador é maior para níveis de escolaridade mais altos. A cada 5 décadas, se deve realizar a análise da estrutura etária, que mostra em sua base a população jovem, na parte intermediária, no meio da pirâmide, a população adulta, em cima, no topo, a população idosa. O contingente demográfico de um país representa efetivamente seu potencial de produção, que é o tanto de pessoas que vão trabalhar, o tanto de produtos que vão produzir, e a capacidade do mercado consumidor interno, ou seja, o tanto que essa pessoa pode gastar, os produtos que essa pessoa vai poder comprar. Ao comparar as duas pirâmides etárias do mundo em 1960 e em 2015, podemos notar a diminuição do nascimento de crianças, o que leva futuramente à diminuição da mão de obra, ou seja, da população que está no mercado de trabalho, o que já é uma questão que países como o Canadá e a Austrália administram com a entrada de imigrantes. O número de idosos aumentou, demonstrando a necessidade de investimento em atendimento médico, farmácias populares e previdência para essa população. Ou seja, a pirâmide etária auxilia no planejamento e na melhoria da administração pública. O aumento da população idosa e diminuição da população jovem ocorrem em maior proporção em países desenvolvidos. Porém, essa transição demográfica é uma tendência mundial, o que explica o aumento da média de idade da população de 22 anos para quase 30 anos de 1960 a 2015. O formato da pirâmide etária indica as taxas de mortalidade e de natalidade e sua distribuição entre os dois gêneros, mostrando também o nível de desenvolvimento dos locais analisados. A base extremamente larga, que demonstra altas taxas de natalidade, e o topo estreito, que indica uma expectativa de vida muito baixa, mostra que Angola é um país subdesenvolvido, que não completou sua transição demográfica. As camadas inferiores, um pouco mais estreitas que as de cima, indicam declínio das taxas de natalidade, ou seja, diminuição de nascimentos. O topo um pouco mais largo indica um início de melhora na expectativa de vida, e o corpo, a parte intermediária mais larga, mostra que as taxas de mortalidade pouco declinaram, além de ter, no momento, uma grande porcentagem de mão de obra no Chile. A base mais estreita indica baixa taxa de natalidade. O topo mais largo mostra uma expectativa de vida mais longa, e o meio mais estreito, que as camadas de cima, mostra que a taxa de mortalidade também não é acentuada. Ou seja, essa pirâmide é típica de um país desenvolvido, que concluiu sua transição demográfica. Com os dados da pirâmide etária, podemos determinar também o índice chamado de razão de dependência demográfica, em que somamos as parcelas de habitantes que estão fora do mercado de trabalho por serem menores de 14 anos ou terem idade acima de 65 anos. O resultado é dividido pelo total da população entre 14 e 65 anos, ou seja, em idade produtiva, que podem trabalhar. O resultado é multiplicado por 100. Quanto maior for o índice, maior o número de pessoas fora do mercado de trabalho que dependem daqueles que trabalham. No caso do Brasil, podemos concluir que a população brasileira está envelhecendo. Na década de 80, tínhamos um grande número de nascimentos e menor número de idosos, o que formava uma pirâmide etária no primeiro estágio de transição demográfica. Em 2010, já se identifica uma diminuição de 4 milhões ao ano do número de nascimentos no país, se comparado com a pirâmide de 1980, e um pequeno aumento no número de idosos. Em 2015, o nascimento de 14 milhões de crianças se mostrou estável desde 2010,
porém com um aumento do número de idosos, resultando no aumento gradativo da expectativa de vida no Brasil, tendo em 2012 a expectativa de 71 anos para os homens e 78 anos para as mulheres. Mesmo que alguns problemas pontuais, como a diminuição do investimento, aumento de casos de dengue e zika e o aumento de teorias da conspiração contra a eficácia da vacinação, a mortalidade infantil, de maneira geral, no país, também foi diminuindo por causa da distribuição gratuita de vacinas, aumento de postos de saúde nos bairros das cidades e da melhoria do saneamento básico. Quanto à razão de dependência demográfica vista anteriormente, podemos perceber que no Brasil a porcentagem de pessoas que estão em idade produtiva é bem maior do que o número de dependentes, o que nos leva a ter um bônus demográfico, ou seja, o número de crianças e idosos cai em relação ao de adultos em idade produtiva, mas esse bônus só irá durar mais alguns anos, entre 2025 e 2030, quando a população do que está em idade produtiva vai diminuir a sua queda, vai acentuar ainda mais a sua queda, que vai se iniciar em 2023. Mas se temos todo esse bônus demográfico, por que será que o Brasil tem problemas com a previdência, social? Um dos motivos é a diminuição do processo de industrialização no país, que continua a focar seu crescimento econômico em produtos primários e commodities, diminuindo a oferta de empregos formais, o que leva ao desperdício do bônus demográfico, ou seja, uma população que poderia estar trabalhando e pagando impostos e contribuindo para o pagamento da previdência, ou seja, aposentadoria, está ou desempregada ou em trabalhos informais. Levando em consideração a realidade demográfica, a situação atual é de relativo equilíbrio nas contas governamentais vinculadas ao setor previdenciário, pois, em síntese, a razão de dependência demográfica no Brasil é relativamente baixa nos dias atuais, o que leva ao segundo motivo para os problemas com a previdência que temos atualmente: a administração ineficiente do poder público e crises de natureza econômica no país. Outro fenômeno que vem ocorrendo no Brasil e que é demonstrado na estrutura etária e por gênero é a feminização da velhice, pois há predomínio da população feminina entre a população idosa, tendo em 2010 quase 4 milhões de mulheres a mais do que o número de homens no Brasil. A razão do sexo informa se há ou não um equilíbrio entre os dois gêneros, sendo que um índice igual a 100 indica equilíbrio numérico entre os dois grupos. Caso seja maior que 100, há o predomínio do sexo masculino, e caso seja menor que 100, há o predomínio do sexo feminino. Com isso, terminamos a revisão. Até mais e bom estudo!